Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos hoje para mais uma aula dele, do Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Certo, pessoal? Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, retornamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Nós estamos hoje para mais uma aula de teologia e na aula de hoje nós iremos fazer uma breve introdução a respeito dos concílios, certo? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tela compartilhada, pronto. Então, vamos para a nossa aula. Pessoal, hoje na nossa aula nós vamos falar aqui um pouco a respeito da introdução aos concílios, certo? E aí eu preciso entender algumas coisas em relação ao concílio. Como nós estamos utilizando aqui o livro do Alistair McGrath, né? Essa aqui é a versão mais atual, a minha versão é a versão mais antiga. Vamos lá. Pessoal, algumas coisas que eu preciso entender em relação aos concílios. O que é um concílio? Né? Concílio, entenda concílio de forma didática como uma reunião, certo? Uma reunião, e aí tem alguns sinônimos de concílio. Um sínodo ou uma assembleia, certo? O que acontece, pessoal? Nós vimos, na verdade nós não vimos, mas nós vamos ver quando nós estivermos trabalhando com a história da igreja do N. Carne, né? E aí nós vamos estudar capítulo por capítulo, mas de forma bem panorâmica para que vocês entendam. O que estava acontecendo em 250 depois de Cristo? Estava acontecendo uma perseguição, pessoal, certo? E aí essa perseguição, muitas das vezes, era uma perseguição local, certo? E era uma perseguição também de forma esporádica. Não era toda hora que acontecia essas perseguições. Tanto que nós vamos ver em 313, Constantino ele vai assinar o Edito de Milão, aonde vai cessar, vai findar a perseguição com os cristãos, certo? E aí eu preciso entender o seguinte, que antes de 250 a perseguição ela vai ser uma perseguição local e uma perseguição esporádica. Por que antes de 250? Porque em 250 depois de Cristo, as perseguições dos cristãos vai ser uma perseguição de forma universal, certo? E aí aquela famosa frase lá de Tertuliano, né, que ele fala: o sangue dos cristãos é a semente da igreja, certo? Mas nós não vamos entrar em muito detalhe, só para que você entenda que antes de 250 a perseguição era local e esporádica. Depois de 250 a perseguição ela foi uma perseguição universal, certo? E aí em 313 finaliza, né? Cessa essa perseguição com os cristãos. Tudo bem, pessoal? Certo, pessoal, e aí nós precisamos também entender duas coisas também em relação ao concílio. Vai existir concílios locais, que é reuniões que são para tratar de assuntos de forma local, e vão ter os concílios ecumênicos, certo? E aí o que você precisa entender em relação ao concílio, pessoal? O que eu preciso entender é o seguinte. Preste atenção. Os concílios eles são importantes por quê? Porque imagine que o cristianismo ele está se expandindo. Várias pessoas estão se convertendo ao cristianismo, certo? E aí, o que está acontecendo? Em alguns casos, essas pessoas que estão se convertendo ao cristianismo, elas estão começando a ensinar certas coisas que não estão de acordo com o que a palavra de Deus fala, ou até mesmo o que foi ensinado pelos apóstolos. E aí, é necessário ter esses concílios, por quê? Para padronizar, harmonizar novamente, conforme a palavra de Deus, certo? Então, por isso que aconteceu os concílios. E aí nós vamos ver aqui que
os concílios, eles focam em trazer uma unidade para a igreja, pessoal, certo? E aí, se tem esse concílio, se tem essa reunião, e dentro desse concílio se chega a um consenso, certo? Onde vai se apresentar os questionamentos, aquilo que não concorda com a palavra de Deus, e vai se apresentar aquilo que harmoniza, aquele consenso, que traz unidade, né? E aí um exemplo bem prático que eu posso trazer aqui para vocês, Atos capítulo 15, né, que vai ser o primeiro concílio, que vai ser chamado de Concílio de Jerusalém, onde vai estar sob a liderança aí do pastor Tiago, né, ou do apóstolo Tiago, certo? E aí esses ritos foi importante por quê? Porque nesses ritos se precisou discutir o que aconteceria com os cristãos que estavam aceitando a fé, né, a Jesus Cristo, tal, se convertendo ao cristianismo. E aí, nesse concílio ficou acertado com relação aí a questão dos ritos mosaicos, certo? E aí, pessoal, uma coisa que eu preciso entender também, que todo concílio, ele sempre vai gerar um documento, certo? E aí, esse documento nós chamamos aí de credo, certo? E aí um credo, eu posso também falar que nesse credo se gera uma declaração de fé. Só para fins didáticos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Os concílios são consensos, certo? Aonde se reúne justamente para trazer unidade para a igreja, certo? E aí o primeiro concílio que nós estamos vendo aí é o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo de número 15, certo? E aí, pessoal, nessa aula nós vamos ver aí pelo menos 7 concílios ecumênicos ou concílios gerais, certo? O primeiro concílio vai ser o concílio de Nicéia, o segundo concílio vai ser o concílio de Constantinopla em 381, o terceiro concílio vai ser o concílio de Éfeso em 431, o quarto concílio vai ser o concílio de Calcedônia, o quinto Constantinopla II, 553, o sexto Constantinopla III e o último concílio vai ser o concílio de Nicéia. Tá ok, pessoal? Então, para não ficar muito longo a nossa aula, nós vamos ficando por aqui, certo? E na próxima aula nós vamos entrar propriamente dita aí no concílio de Nicéia, tá ok? Então, fui!